Vamos ouvir a mensagem desta manhã. Vamos abrindo hoje uma nova série de mensagens baseada no Evangelho de Jesus segundo o evangelista Lucas. Teremos aí uma longa jornada de fé. Quem? Ô minha irmã, seu irmão, seu primo, como é a família? Qual era o nome dele? Seu Edson, está no seio de Abraão. Pai, consola esta família, Pai. A irmã acabou de receber a notícia agora, falecimento do seu primo. Em nome de Jesus, Deus, Tu és o Deus que nos momentos difíceis da nossa vida nos consola, nos conforta, enxuga as nossas lágrimas, está sempre presente conosco. Certamente o irmão está agora diante do Pai, diante do seio de Abraão, na alegria e no gozo eterno, e que a família seja confortada, consolada e fortalecida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos por esta família, irmã Ana, e toda a sua casa, Pai. Tu és o nosso consolador, Tu és o maior enxugador de lágrimas, Pai, que poderia existir. É o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu, mas ao terceiro dia venceu. O único que poderia vencer o irmão que partiu, ou qualquer um de nós, seria a morte. Mas Jesus venceu a morte, para que naquele grande dia seja dito: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus Cristo matou a morte, em nome de Jesus. Assim, nesta palavra bíblica, certeza, verdade de fé, nós declaramos estes corações confortados, consolados e fortalecidos, em nome de Jesus. E o povo de Deus concordando, diga aí amém, amém e amém, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, igreja querida, a palavra de Deus, ela vem para nos fortalecer, especialmente nesses momentos difíceis, momentos de luto, de dor. São nesses momentos que o nosso coração vê que o que importa é Jesus, é a palavra. Meu pai faleceu com 60 anos de idade, eu tinha 25 anos, e quando eu olhei aquele caixão, e eu vi dentro do caixão meu pai, tão novo ainda, 60 anos de vida, e naquele esquife, aí a ficha cai, sabe, e você sabe, naquele momento ali, a palavra que estava vindo ao meu coração era, na verdade ele foi um casamento, não é um funeral, é um casamento. E 3 ou 4 vezes naquele dia, quando eu disse, vou ao funeral do meu pai, amado, trocou assim, vou ao casamento do meu pai. E aí Deus falou no meu coração, é porque eu estou falando que é um casamento, é a noiva e o noivo, louvado seja o Senhor. Então, naquele momento, irmão, a gente olha assim, gente, a única coisa, que foi lá no fundo da alma, foi a certeza da salvação. Foi a certeza da salvação, em nome de Jesus. Então, e sabe que o grande tema do livro de Lucas, está lá, nós vamos ler hoje, daqui a pouco, quando ele diz: o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Amado, esta é a certeza da nossa vida, é a base da nossa salvação. Ele veio buscar você e a mim e nos salvar em Cristo Jesus, amém? Então vamos falar sobre o coração de um historiador, a mão de Deus. A certeza do Evangelho de Lucas é base inabalável da nossa fé. Vamos ler os primeiros 4 versículos, o prefácio. Você veja que a própria Sociedade Bíblica nos ajuda e põe lá como tema prefácio. É o prefácio do livro de Lucas. Diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada,
ou seja, escreveram de forma coordenada, dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles, testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, que era o destinatário da carta, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que você foi instruído. Então, excelentíssimo Teófilo, estou escrevendo para que você tenha certeza absoluta, base de tudo que você tem sido instruído. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus, Deus vivo, eterno, Deus verdadeiro, que palavra maravilhosa, que palavra viva, rica, Pai, especialmente em momentos de luto, de dor, especialmente em momentos de aflição. É aí mais ainda que o vigor e a força da Tua palavra fazem toda a diferença na nossa vida. Portanto, ó Pai, nós queremos hoje mergulhar, começar este mergulho profundo no Evangelho de Cristo segundo Lucas, nesta acurada investigação daquele chamado médico amado, Lucas, para que nossa fé esteja fortalecida a cada dia, nossa vida espiritual com bases sólidas diante dos lutos da vida, tenhamos paz, segurança, firmeza, garantias da salvação em Cristo Jesus. Ó Deus, que a Tua palavra, que é santa, Pai, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o pregador, não tem nada a ver com o ser humano, é a Tua palavra, Pai, é a Tua santa palavra, ela sim, Pai, é poderosa, esta palavra enriquecedora, fortalecedora, esta palavra nos dá ânimo, nos dá força, nos dá saúde espiritual, Pai, para enfrentarmos as muitas lágrimas desta vida e passarmos com solidez, com firmeza, com a força que somente o Teu Evangelho pode conceder às ovelhas de Jesus. Portanto, ó Pai, fala-nos, Senhor, fala-nos, Paizinho, que do trono do céu, do alto céu do Teu trono, venha a mesma palavra que vinha aos israelitas: Shema Israel, ouve Israel, que esta palavra venha fundo aos nossos corações. Oramos, Pai, com muita paz e gratidão, em nome de Jesus, e o povo amado de Deus diga amém e amém. Louvado seja o Senhor. Obrigado, irmãos. Obrigado, pastora. Amados irmãos em Cristo, santos e preciosos de Deus, ovelhinhas amadas e abençoadas em nome de Jesus. Hoje, 27 de julho de 2025, iniciamos uma nova série de mensagens no livro de Lucas, Evangelho de Jesus segundo Lucas. Este homem, Lucas, foi o único gentio a escrever livros inspirados, livros sagrados. Na verdade, ele não escreveu apenas um. Lucas escreveu 2 livros, foi o livro de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Já já nós vamos ver uma passagem onde ele confirma isso. Você veja que aqui ele escreve, o primeiro livro é destinado a Teófilo, e assim o fará novamente no livro de Atos dos Apóstolos. Então esse homem, um médico amado, foi um fiel companheiro em algumas jornadas de Paulo. Certamente na segunda viagem a missionária, e na terceira viagem, a segunda parte, e depois em Cesareia, até o fim da vida do apóstolo Paulo, foi Lucas quem permaneceu diante da perseguição, diante do martírio. Um homem fiel,
um amigo fiel, um homem de Deus, um médico da alma, sobretudo. E eu quero declarar, em nome de Jesus, que toda a inspiração que Deus deu a esse homem possa abençoar ricamente a vida da igreja, fazendo de nós médicos da alma também, fazendo de nós amigos fiéis nesta terra, capazes de registrar, mesmo nos momentos de luto e de tristeza, a amizade, a presença e a inspiração que vem de Deus, pois estas farão a diferença na vida de todos aqueles que você tiver contato. Então é importante conhecermos a origem, o contexto, o autor do livro, para que possamos ter profundidade nas palavras de Lucas. Ou seja, ele não escreveu num vácuo, ele estava ali balizado, estava vivendo aquilo, inspirado por Deus, nutrido por uma tradição oral, nutrido por fontes que vieram antes dele, especialmente o Evangelho de Marcos, a fonte Q, nutrido do testemunho do próprio Paulo, e assim nós temos a inspiração de Deus, como baseado no tema, o coração de um historiador. Na verdade era a mão de Deus escrevendo este livro. Sabes que Deus vai te dar dons, Deus vai te dar talentos, Deus vai te dar capacidades, Deus vai colocar coisas no teu coração, e estas coisas serão a mão de Deus movendo a tua vida. Não sei se você já viu o filme do Rocky Balboa. Quem já viu o filme do Rocky Balboa? O último filme dele, ele já está bem mais velhinho, né? E ele, na hora que vai subir no ringue, está lá ele com aquele amigo dele, que agora me esqueci o nome dele. Ai, meu Deus. Aquele que é o irmão da esposa dele, o Polly. Está ele lá e o Polly, e ele dizendo, cara, eu tenho que subir nesse ringue. Eu tenho ainda coisas aqui dentro. Eu tenho ainda coisas aqui que precisa botar isso para fora. E quando ele sobe no ringue, o Polly diz, cara, agora é a hora de você botar esse negócio para fora. Vamos lá, rebenta aí. Então, amado, você sabe que Deus coloca talentos, dons, energia, coisas, pensamentos. O homem é conhecido por aquilo que ele luta. E aqui nós temos o exemplo de um homem que usou este fogo que estava dentro dele para nos abençoar com 2 livros, que na verdade o único livro histórico, conhecido como realmente histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, e o livro de Lucas, que é um registro histórico, apesar de ser datado como um evangelho, é o coração deste homem. Olha, você pode e é em Cristo Jesus ser uma bênção nesta terra, amado. Você vai fazer a diferença onde Deus colocar você, com este coração, sabendo que é Deus que está guiando você em todas as coisas. Então este homem, com uma mentalidade de historiador meticuloso e um coração de um médico amoroso, vem nos abençoar nesta jornada. Registro aqui uma impressão talvez pessoal, não sei se absolutamente correta, obviamente não posso jamais generalizar, mas tenho uma sensação que algumas vezes você vai ao médico hoje em dia e o cara nem olha para a tua cara. Você tem virose, vai embora. Passa lá um remédio qualquer, vai embora. Você sabe que eu fiquei internado 9 dias por causa de um erro médico assim? Eu fui a um médico, estava passando muito mal, o cara não pediu nenhum exame, nem auscultou nada, só perguntou o que era, passou um remédio e mandou embora para casa. Eu não sei sinceramente quem é mais burro, se era ele ou se era eu, por ter ido embora, né? Eu deveria ter ido em outro, né? Para poder fazer a análise ali. E sei que no domingo, isso na quarta, no domingo seguinte estava pior do que na quarta, fui em outro médico, e a menina na hora pediu lá exames, pediu tudo, e assim, passou a medicação na vez, já estava bem, opa, vou embora, ela, não, você vai ficar internado. O que é isso? Assim, se você tivesse tratado antes, não teria acontecido, mas eu fui no médico, e o médico não passou nada, não, pois é, então agora fica 9 dias internado. Então, amado, Lucas era um médico, aquele das antigas,
que faz aquela anamnese, conversa com você 1 hora, pergunta o nome da mãe, do pai, o que você faz, o que você está metido em que na vida, faz uma pesquisa da tua alma. Então esse coração de um médico amoroso, meticuloso, fazendo uma anamnese, uma preocupação com o Teófilo, e nós vamos entender porque, na verdade, não era só para Teófilo. Teófilo, pela expressão excelentíssima, vamos reforçar daqui a pouco, era um homem de alta posição. Então era costume da época, quando você escreve para alguém de alta posição, aquele escrito se torna público, para abençoar outras pessoas na leitura. Então, na verdade, era para Teófilo, mas era para todos aqueles que fossem ter contato com aquela leitura. É para você, nesta manhã, é para mim, esse acurada investigação do amoroso médico Lucas. Então, o amigo de Deus, Teófilo, recebe um conjunto de cartas, porque Teófilo significa amigo de Deus, recebe uma carta, na verdade, tomo 1 e 2, que regem a sua vida, que dão base para a sua fé, dão norte para os seus passos. Portanto, nós estamos diante de uma série que vem para nortear, para trazer bases sólidas para a nossa vida cristã, para a nossa prática de fé nesta terra, em meio a um mundo atroz, em meio a um mundo cujo espírito secularista nos tenta apagar a verdade do amor e da salvação de Deus. Este livro vai fortalecer as chamas do amor de Cristo na tua vida, e às tantas você vai cada dia mais dizer: gente, Cristo Jesus é a razão da minha vida, a salvação de Cristo, a obra do Senhor. Realmente, diante deste evangelho que me foi entregue, eu posso ter uma consciência ativa e viva e dizer: eu realmente sou uma pessoa abençoada nesta terra. Eu realmente sou uma pessoa feliz em Cristo Jesus. Eu realmente tenho tudo que é necessário para poder dizer: louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados, Teófilo, agora é importante notar, que logo no início, Teófilo já havia recebido instrução na fé. Ele já havia recebido alguma instrução na fé. E Lucas está escrevendo dizendo assim: olha, para que você tenha plena certeza das verdades em que foste instruído. Amado, o adversário da nossa alma, o espírito secularista, que fica à nossa volta como um derredor, procurando alguém para devorar, para fazer você descair da tua firmeza, daquilo que você tem aprendido, tentando fazer com que a mentira dele seja maior do que a verdade de Deus na tua vida. Então Lucas, vendo a necessidade de lançar bases à fé daquele homem, escreve esse livro para abençoar a minha vida e a tua vida, e lançar bases à tua fé, e declarar, amado, todo dardo inflamado do inimigo apagado da tua mente, toda a estratégia de Satanás que tenta desviar você da obra de Deus será destruída em nome de Jesus. Toda a ferramenta do inimigo que tenta gerar heresias, gerar dúvidas a respeito da obra de Deus, há de ser destruído, esmigalhado, e na tua alma, na tua mente, no teu coração, a fé viva e verdadeira, poderosa, como um bom soldado de Cristo Jesus. Então eu declaro que você é um bom soldado de Jesus. Diga para o teu irmão: meu irmão, você é um bom soldado de Cristo. Soldado de Cristo. Você é um soldado de Cristo, amado. Você tem uma jornada, você tem uma batalha pela frente. Então, a verdade de Deus é frequentemente neste mundo obscurecida por informações rasas, por distorções, por narrativas conflitantes. Então a busca por algo sólido e confiável nunca foi tão premente. A busca por algo sólido, confiável, em que nós possamos
sabe, nos sustentar, nunca foi tão importante. Nós vivemos uma era chamada da era das fake news, em que o que importa não é a verdade, o que importa é a narrativa construída. O que importa não é o que de fato aconteceu, o que importa é uma narrativa que é construída. Vivemos num mundo de relativismo, onde cada um cria a sua própria verdade. Onde cada um tem a sua verdade, não, essa aqui é a minha verdade, ponto final, mesmo que ela não seja absoluta. As pessoas cada vez mais caminham para negar verdades absolutas. Isso vai chegar, e já chegou, aonde? Da tentativa da destruição da imagem do ser humano. Porque a Bíblia diz que nós somos, em toda a criação do mundo, quem é a imagem e semelhança do Senhor? Somos nós, somente nós. Você é a imagem e semelhança de Jesus. Aí a verdade relativa que não aceita isso e quer destruir essa imagem de Deus, diz para a pessoa, mas você é um poodle. Aí a pessoa diz, eu sou um poodle. Aí começa, aí bota uma orelhinha de cachorro e anda de quatro na rua. Diversos lugares do mundo, no Brasil também isso acontece muito. Teve um dia uma jovem que disse assim, eu sou uma formiga. E começou a brigar com a mãe dela, que era uma formiga. Tu viu isso aí? Eu sou a formiga. A mãe dela falou, tu é uma formiga? Tá bom. Botou lá para fora, tu vai dormir lá fora. Aquele frio. Na hora de comer, ela trouxe uma barata morta. Inclusive, tinha uma barata hoje aqui, não sei se alguém varreu essa barata. Deve ter sido alguma formiga que comeu. Ah, a Amada tirou. Então, era para ilustração aqui. Ela pegou aquela barata, aí colocou para a filha num prato, com garfo e faca e tudo. Aí falou, que isso? Ah, você não é uma formiga? Formiga come barata e dorme fora. Não, mãe, pensando melhor, eu não quero ser mais formiga, não. Deixa eu entrar aí de novo. Tem algumas coisas que você, sabe, uma boa lambada resolve o problema. Mas o mundo caminha para isso, amados. Eu já vi algumas marchas dessas aí, e há uma dessas, não sei se foi no Reino Unido, gente, umas 300 ou 400 pessoas. Um era cachorro pastor alemão, outro era dálmata, outro era doberman, tinha para todo quanto é raça que você quiser. Outro era uma porca pintada de rosa com o narizinho da porca Peppa. Gente, aí você conversa com essas pessoas, é capaz até de levar uma mordida, né? Fica até com medo. Mas o que é isso, amado? É a destruição da imagem e semelhança de Deus. É a falta de bases. Por isso, pais, tenham cuidado com a internet liberada para filhos, adolescentes. Há muita gente mal intencionada na internet para fazer a cabeça da juventude, levar as pessoas por um caminho equivocado. Então, em nome de Jesus, amados, a base da nossa fé é sólida em Cristo Jesus. É sólida. Então, as incertezas e a necessidade de bases sólidas acompanham a humanidade desde os seus primórdios. Então, tem um ditado que diz, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. O cara não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Mas eu sei para onde eu estou indo. Você sabe para onde você está indo. Você é uma ovelha de Jesus Cristo, chamado para viver a eternidade com o Senhor. Você é filho de Deus, amado. Diga, eu sou um filho de Deus. A eternidade é o nosso caminho. Então veja que desde os primórdios, essa necessidade por base, vamos fazer aqui em uma interpolação, em Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 3, diz a palavra do Senhor, portanto também nós, depois de escrever o capítulo 11, que é toda lá uma base de testemunhos, de gente que foi achancada de outro, sabe, cerrada ao meio, fogo, leão, um monte de gente que passou por lutas e provas, e foi a base sólida que sustentou essas vidas, uma fé sólida que sustentou essas vidas. Aí vem Hebreus 12:1 e diz assim,
Também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos do peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Ele diz, fazemos o quê? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Fazendo o que, igreja? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. É pleno poder, autoridade está em suas mãos. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Então a grande crise do mundo hoje chama-se ansiedade. A grande crise do mundo hoje chama-se SPA, ou seja, a síndrome do pensamento acelerado. A pessoa sofre antes da coisa acontecer, ela se antecipa antes das coisas acontecerem. É uma ansiedade, é uma síndrome do pensamento acelerado. Esse é o mal do século. É o mal do século, e diz que o Satanás está com o pecado e o mundo tenazmente nos assediando, mas a Bíblia está dizendo assim, você vai olhar para Jesus, você vai olhar firmemente para aquele que suportou a oposição de todos os pecadores. Amada igreja, todas as energias infernais, todas as síndromes do pânico, todas as síndromes de desamparo, de abandono, toda a orfandade, todo o sentimento de orfandade, toda a crise existencial, toda a crise de ansiedade, todas as crises de todos os seres humanos, de todos os tempos, de todas as épocas, de todo mundo, todo esse peso estava sobre Jesus. Estava sobre Jesus. Ele suportou tamanha oposição. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Aleluia! Então os Hebreus estão dizendo, olha para isso, para que você esteja firme. Esta é a obra redentora de Jesus. E a obra redentora de Jesus é exatamente o tema principal de Lucas. O Filho do Homem veio para achar o perdido e para salvá-lo. Então, falando aqui do tempo que foi escrito o livro, desde o primeiro século, a busca por certeza era igualmente forte. Pessoas estavam ouvindo a respeito de Jesus, muitos assuntos, muitas coisas. Achavam que Jesus era um profeta, era a ressurreição de algum outro profeta, que Jesus era um avatar, Jesus era um gnóstico, era talvez um docetista, sei lá o que era. Era tantas coisas que diziam a respeito de Jesus. E Jesus identifica a necessidade das pessoas saberem exatamente quem Ele é. Dá firmeza para a vida das pessoas. E Lucas faz esse registro acurado. Você sabe quem é Jesus? Jesus é o teu Salvador. Você sabe quem é Jesus? Jesus é a rocha da tua vida. Você sabe quem é Jesus? É aquele quem garante a tua vida eterna. Diga aleluia, louvado seja o Senhor. Então veja em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 18. Nosso irmão Eliardo está aí em fase de teste. Ele está projetando toda a mensagem para o nosso. Está lá projetando, amado? No nosso. Mais o versículo também. Está projetando. Está lançando esses versículos lá para o nosso live. E daqui a pouco vai dar um upgrade aí para projetar aqui também. Não desses versículos aqui, que esse sou eu que coloco aqui antes, ele projeta. Agora ele vai passar ele mesmo a colocar e projetar. Ou seja, é uma bênção em nome de Jesus. Então em Lucas 9, 18 a 22 diz assim a palavra: estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista,
Mas outros dizem, não, tem um fulano ali que diz que você é Elias. E ainda outros dizem que ressurgiu algum dos profetas antigos. E Jesus, tá, isso é o povo. E vocês que andam comigo? E vocês que estão perto de mim? Vocês, de quem, perguntou ele, quem dizem que sou? Então falou Pedro e disse, tu és o Cristo de Deus. Tu és o Cristo de Deus, aleluia. Você lembra lá antes de ler o 21, você lembra que lá no registro de Mateus ele disse, olha Pedro, não foi carne e sangue que tu revelou, mas foi meu Pai que está nos céus que te revelou. Pois eu te digo que tu és Petros, tu és pedra pequena, pedra viva. E essa pedra pequena viva, sobre esta pedra angular, esta pedra de esquina, edificareis a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o Senhor. Louvado seja. Então nós estamos diante de um trabalho de arquitetura, de engenharia. Aí os nossos irmãos Daniel e Telmo recebam o nosso abraço. Estão num trabalho de engenharia e arquitetura, irmãos. Nós estamos aqui construindo a igreja sobre a rocha que é Cristo Jesus. E diz que as portas do inferno não vão prevalecer, amado. As armas do inimigo vão cair por terra diante de nós. Como lá no último livro de Romanos, Satanás com essas estratégias será esmagado debaixo dos vossos pés. Louvado seja. Sabe por que fala debaixo dos vossos pés? Porque nós, igreja, somos o corpo, do pescoço para baixo. Somos o corpo. A cabeça é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então é debaixo dos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, debaixo dos pés da igreja, toda a arma de Satanás será esmagada. Como? Edificando sobre ele, sobre a revelação de quem ele é, sobre a pessoa de quem é o Cristo. Olha, fulano ali está dizendo que o Senhor é um avatar. Não, está errado. O outro ali acha que o Senhor é um boi, é uma vaca, porque a vaca naquela cultura é adorada, e a vaca não pode nem ter frigorífico, porque sabe, a vaca é sagrada. Outro ali está achando que o Senhor é um avatar, aquele bonequinho azulzinho que sai voando. Outro acha que é não sei quem. E vocês, quem dizem que eu sou? Não, nós sabemos, tu és o Cristo de Deus. Tu és o Messias esperado, tu és o Salvador da minha alma, tu és a rocha da minha salvação. E aí ele diz sobre o Cristo de Deus, ele porém advertindo-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa, porque havia um segredo messiânico, aquele ainda não era o momento, haveria um momento para isso ser revelado. E então dizendo, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas. Ou seja, olha o que ele está dizendo, é necessário que o Filho do Homem, o Salvador, o Messias, seja rejeitado pela religião, seja rejeitado pelos escribas, por aqueles que fazem os registros. Ou seja, vai haver muita fake news, vai haver muita ideologia equivocada, vai haver muito erro teológico. É necessário que isso tudo aconteça, e então o Filho do Homem seja morto, mas no terceiro dia ele vai ressuscitar. Amado, é necessário que tudo isso aconteça no meio das fake news, no meio da obscuridade, porque a verdade é constantemente obscurecida. A Bíblia diz, vós sois a luz do mundo. No meio das trevas você vai brilhar a luz de Cristo. No meio do mundo você vai dizer, Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida. Então, ovelhinha preciosa e amada, é nesse cenário que ergue-se o evangelista Lucas, e as suas primeiras palavras, que não são um mero prefácio qualquer, na verdade as suas primeiras palavras são uma declaração de intenção que ressoa com profundidade a necessidade humana por fundamentos. Lucas está escrevendo um prefácio, e nesse prefácio ele está atestando uma das maiores necessidades humanas. Qual? Fundamento. O Salmo diz, se os fundamentos do justo forem quebrados, o que será a sua vida?
Amados, sem fundamento ninguém chega a lugar nenhum. Mas se você tiver bons fundamentos na tua vida, fundamentos espirituais, fundamentos de uma palavra séria, fundamentos familiares, receba, declara a tua família uma bênção em nome de Jesus. Pastor, mas eu não tenho família. Pastor, minha família sempre foi destrambelhada. Então você vai encontrar aqui na casa do Senhor fundamentos para a tua vida, amado. Então vamos ler 1:4 novamente. Ele diz: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Ou seja, Lucas está dizendo, haviam outros escritos acerca desses acontecimentos. Haviam outros escritos. Versículo 2, conforme os transmitiram. Versículo 2, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Oh glória, para que tenhas o quê? Olha aí, plena certeza das verdades em que foste instruído. Ele está dizendo, ovelhinha de Jesus, você não vai se perder. Ovelhinha de Jesus, das mãos do Pai ninguém vai te arrebatar. Ovelhinha de Jesus, aquele que tem a sua vida sobre a rocha está firme e seguro. Ovelhinha de Jesus, a tua fé é inabalável em nome de Jesus. É isso que ele está dizendo. Então, Lucas nos convida a embarcar com ele numa jornada, não apenas de conhecimento, não apenas de informação, mas é uma jornada de formação cristã. É uma jornada de formação de vida cristã, de convicções profundas, de transformação pessoal. Lucas estabelece a fundamentação confiável, divinamente inspirada, oferecendo plena certeza àqueles que buscam compreender a realidade histórica de Cristo e a mensagem universal de salvação no Senhor Jesus. Ou seja, Ele quer nos abençoar com a base da fé e dizer, filho amado, prepara-te para construir uma casa sólida em Cristo Jesus. Cada cômodo da tua casa vai ter lá aspectos da salvação. Você lembra quando o povo estava para sair do Egito? Ele disse, sacrifica lá o cordeiro e coloca nos umbrais da porta, e quando o anjo da morte vier, ele pesar. Ele vai passar por cima, ele não vai tocar você. Por quê? Porque a tua casa, os umbrais da tua porta estão seladas pelo sangue do Cordeiro. Os umbrais de cada cômodo da tua casa estão selados pelo conhecimento, pela verdade libertadora de quem é Jesus, o Cristo da nossa fé. E quando anjos da morte, heresias do mal baterem na porta da tua casa, ele vai bater em retirada, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é Jesus. Então o tema universal da carta do Evangelho de Lucas, o tema universal, vamos ver isso em Lucas 19, 1-10. Vamos lá, irmão Eliardo. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Ou seja, ele sabia onde Jesus ia passar, foi lá antes da multidão, subiu um pedacinho de árvore e ficou lá para olhar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Você recebe ter Jesus hoje na tua casa? Quando você chegar na tua casa, Jesus já está lá, amado. Aí ele diz, ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto fizeram o quê?
Murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se de alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Olha o que Jesus disse. Então disse Jesus: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Aleluia! Porque, olha aí, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, enquanto todo mundo estava lá murmurando, não vai ficar na casa do Zaqueu, mas esse cara aí está defraudando todo mundo, está lá no submundo social daqueles que cobram e roubam as pessoas dos impostos, como é que ele pode ficar com um pecador desse? E Jesus disse: mas é para isso que eu vim. Eu vim para achar os pecadores, eu vim para salvar os perdidos. Por isso, hoje houve salvação. E diz que Zaqueu disse: eu vou devolver 4 vezes mais. Se de alguma coisa eu tenho defraudado alguém, amado, o poder do Evangelho é transformador de vidas. Uma pessoa não pode receber Jesus na sua casa e continuar nas práticas fraudulentas. Uma pessoa não pode receber Jesus na sua casa e continuar defraudando o seu próximo. Uma pessoa não pode receber Jesus na sua casa e permanecer no submundo da devassidão. Quando Jesus entra nessa casa, a luz de Cristo brilha naquela família. Quando Jesus entra nessa casa, há o poder da salvação do Evangelho, que cura, que liberta, que salva, que redime, que tira das trevas e traz para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus Cristo. Jesus está na tua casa, Jesus está na tua vida. Diga amém. Sim, Jesus habita na minha vida, transforma cada dia mais, cada célula do meu corpo, cada membro do meu corpo, cada palavra da minha boca, cada pensamento da minha mente estejam mergulhados na obra salvadora do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esse Evangelho é para todos que creem, não é para um grupo de religiosos, é para todos que creem. Então Lucas apresenta, o livro de Lucas apresenta perdidos de várias formas diferentes. Ele mostra a compaixão de Jesus e a sua obra salvadora sobre os menos favorecidos, os pobres, os enfermos, os perseguidos, os endemoniados, as viúvas, os pais que perderam filhos, os enlutados que passam por um momento de luto na vida, para todos que de diferentes maneiras sofrem e de diferentes maneiras necessitam daquilo que há em Jesus. O que? Salvação e plenitude. Diga: salvação e plenitude em Jesus. É isso que ele traz. Então Jesus é retratado como Filho do Homem, ou seja, o Deus que se fez homem sofreu tudo que nós sofremos. Porque alguém poderia dizer: mas para Deus é fácil. Deus não sabe o que a gente passa. Em Cristo Jesus Ele sabe. Porque Ele se fez homem como nós. Ele sofreu como nós. Ele padeceu como nós. Ele foi cuspido, Ele foi chicoteado, Ele foi difamado, Ele foi perseguido, Ele foi traído por um de seus amigos chamado Judas. E Ele foi traído com um beijo na face. Covardia. Mas apesar disso tudo, Ele perdoou do alto daquela cruz. Ele é a salvação em pessoa. Amado, não há ninguém mais lindo que Jesus. Lindo, o louvor que a Yasmin gosta. Lindo, lindo, lindo é. Glória, glória, meu Senhor. Jesus, Jesus. Diga aí: Jesus, Tu és lindo, Tu és formoso, Tu és maravilhoso, Tu és belo. É a salvação. Então o Filho do Homem é retratado repleto de compaixão,
veio habitar entre nós pecadores para amar-nos, ajudar-nos, morrer por nós. Então a ênfase é no caráter universal de Cristo e de sua salvação. Jesus interage com indivíduos, Jesus interage com multidões, com homens, com mulheres, com crianças, com ricos, com pobres, com pecadores e santos, com gente de toda natureza, toda classe. Todos são alcançados por sua mensagem. Onde houver gente, onde houver pessoa respirando, onde houver vida, o Evangelho chega, o Evangelho alcança. Jesus pode transformar esta vida. Mesmo que no submundo social dos desprezados, dos gentios e samaritanos, ou das mulheres e crianças, como naquela cultura da época não eram valorizados, todos aqueles que eram considerados escória da sociedade, rechaçados pelos religiosos, são alcançados pelo Evangelho da alegria, são alcançados pelo Evangelho da oração, são alcançados pelo Evangelho da justiça social, são alcançados pelo Evangelho que mostra o poder do Espírito Santo, que só Ele é capaz de retirar a pessoa do poder dos demônios e fazê-lo de uma nova criatura, salva, redimida e lavada pelo poder do Senhor Jesus. Lucas capítulo 4, versículo 16. Olha lá, Lucas, Evangelho de Cristo segundo Lucas, capítulo 4, versículo 16 a 21. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Versículo 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. Então Jesus entrou na sinagoga, deram um livro para ele, o livro do profeta Isaías, a Bíblia da época, um dos livros da Bíblia, um profético. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, versículo 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e a apregoar o ano aceitável do Senhor. Olha agora o mais maravilhoso, versículo 20. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, e todos da sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Oh Senhor! Eles estavam diante da palavra viva, eles estavam diante do Evangelho vivo, eles estavam diante do homem Deus, ou Deus homem, eles estavam diante da própria salvação, aquele que veio para achar e salvar o perdido, aquele que veio para curar as suas chagas, e é este que chegou à nossa vida pelo Espírito Santo. Jesus está presente na tua vida, amado. Ele veio para pregar o Evangelho, o ano aceitável do Senhor, libertar os cativos, os oprimidos, levantá-los da cova e redimi-los. Então eu quero lhe dizer, ovelhinha amada, você que está aqui presente, ou você que está pela internet, você não está excluído do Evangelho. Você não está excluído do Evangelho. O Evangelho está de portas abertas para você. O Cristo Salvador está de braços abertos para você. A palavra de Deus transcende barreiras étnicas, sociais, culturais. Por isso, em Lucas, a genealogia de Jesus não é ligado a Abraão, o pai dos judeus, é ligado a Adão, o pai de toda a humanidade. Então Lucas está dizendo para toda a humanidade: receba Jesus na tua vida, entrega a tua vida ao único e suficiente Salvador. Esse é o Evangelho universal de Jesus. O propósito metódico de Lucas, portanto, era certeza e ordem, era colocar tudo isso de forma meticulosa, segura, ordenada. Lucas não queria que a fé de Teófilo e nem a nossa fosse uma fé baseada em boatos, fosse uma fé baseada em narrativas imprecisas. A palavra grega é asphaleia, significa plena certeza. Quando ele fala
das coisas que foram instruídas e ensinadas. Foi esta palavra que deu origem ao que se conhece como catequese, ou dentro da nossa tradição, é desta palavra que é sempre praticado o ensino antes do batismo, ou seja, é a preparação, é o ensino, é a asfaleia, ou seja, do grego, algo firme, bem estabelecido, que não pode ser movido. Era esta fé que Lucas queria que nós tivéssemos. E olha o que Jesus fala sobre essa base de fé. Lucas 6, 46 a 49. Estamos nos 5 minutos. Diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Oh, glória a Deus por isso. É a tua casa, amado, bem construída sobre a rocha que é Cristo. Agora ele continua dizendo: mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína. Uma vida sem fundamentos. Lucas estava dizendo: Teófilo, eu não quero que isso aconteça com você. Eu não quero que a tua casa seja construída sem alicerces. Você não fez cursinho com o Sérgio Naia, apostou não. Ora, pois. Você não foi lá na Praia da Barra pegar areia para construir o prédio, depois cair tudo. Não é verdade? Você fez um curso com o Senhor Jesus Cristo e a tua casa está sobre a rocha, meu amado. Então, quem tem a casa sobre a rocha não tem necessidade de viver ansioso, com medo. O que vai ser amanhã? Como é que vai ser? Viver preocupado na síndrome do pensamento acelerado. Amado, preocupação demasiado é até bom, todos nós temos, mas síndrome do pensamento acelerado, declaro que nós estamos livres, curados e sarados em nome de Jesus. Todos nós somos vítimas, às vezes, desses assaltos da mente, dessas preocupações, mas a fé vem para te dar estrutura, para alicerçar a tua vida, para que você tenha certeza. Então Lucas empregou um método rigoroso, investigação acurada desde a sua origem, testemunhas oculares. Ele fez uma pesquisa meticulosa, ele investigou tudo desde a sua origem. Como historiador, ele queria a verdade dos fatos. Amado, como é que você apresenta-se no teu local de trabalho? Como é que você vai apresentar um trabalho para o teu chefe? Tico-tico no fubá, qualquer coisa, sem perna nem cabeça? Ou você vai levar um trabalho de acurada investigação? Um trabalho de acurada investigação. Você veja que você pode, tanto teologicamente, ter a aplicação de Lucas na sua vida, quanto olhar a sua prática e entender com a sua prática algo para que você pratique na sua vida. Todo cristão é alguém que deve buscar ser aplicado. Todo cristão deve buscar, não para querer ser melhor do que o outro, disputando com o outro, porque eu sou o rei da cocada preta, eu sou melhor. Não, amado, mas é uma questão de você para consigo mesmo, crescer, melhorar, progredir. Não perca nenhum ano da sua vida parado, paralisado. Às vezes a pessoa passa 5, 10 anos, não fez nada de diferente. Não leu um livro, não fez um curso, não avançou em absolutamente nada, fica vivendo num ostracismo, numa paralisia. Então, em nome de Jesus, amado, você foi chamado para realizar, para fazer, inspirado e movido por Deus, e você vai ver bênçãos grandes chegarem na tua vida, amado. E ele foi a testemunhas oculares, a pessoas que estiveram com Jesus, ou seja, coisa real e verídica, e não baseou a sua fé em fake news. Assim, a meticulosidade humana, aliada à inspiração divina,
garante que o que lemos no livro de Lucas é história, é fato, é verdadeiro. Portanto, a fé cristã não é um conjunto de fábulas inventadas por homens, mas são fatos de testemunhas, testemunhados por servos da palavra de Deus. E mais ainda, somos frutos da obra do Espírito Santo nesta terra. A palavra de Deus chegou à tua vida, amado. Então, pela palavra você é transformado de glória em glória. Pela palavra, diga glória a Deus e amém por isso. Olha aí, o Lucas que escreveu a Teófilo lá no capítulo 1, agora olha o Lucas em Atos capítulo 1, o grande livro histórico do Novo Testamento. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, está falando de Lucas, que é a nossa série que nós vamos estudar, relatando todas as coisas, o quê? Que Jesus começou a fazer é isso que nós vamos estudar. Tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Aí ele diz, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas. Olha aí, amado, olha aí a base da nossa fé. Muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse: de mim ouvis. Qual foi a promessa? Versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e diz que uma nuvem cobriu os seus olhos. Versículo 10, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: ei, varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vocês viram ele subir. Aqui ele já está falando a nossa esperança da segunda vinda de Cristo. Ele falou: não fica com a cabeça nas nuvens. Você tem toda a base histórica. Você tem o poder do Espírito Santo revestindo você. Para quê? Para você ir por todo mundo e pregar o Evangelho e dizer para essas pessoas: do mesmo modo que ele subiu, ele vai descer. No mesmo modo que ele foi assunto ao céu, ele será novamente assunto na terra, quando todo olho verá, toda língua confessará, e todo joelho se dobrará, e dará glórias ao único soberano Senhor, aquele que venceu a morte, Jesus Cristo, aleluia, aquele que nos salva. Oh glória! Então, irmãos, eu preciso terminar esta mensagem dizendo que esta palavra, este livro de Lucas, é extremamente relevante para toda a nossa vida, porque ele nos dá certeza. Uma das buscas mais fundamentais da humanidade é ter fundamentos, é ter certezas na sua vida, e ele nos dá base sólida de fé. Diante de tantas ideologias, filosofias, Lucas nos oferece certezas históricas, teológicas e da sua vida transformada e prática do que Jesus faz e opera numa vida. A mensagem de Cristo transforma vidas e agrega pessoas, ou seja, a universalidade do Evangelho. Não há limite, não há barreiras. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer espaço geográfico, você pode estar dentro de uma prisão agora, você pode estar dentro de um quarto de hospital, você pode estar querendo a morte, aí, no meio do caos, no meio da luta, no meio da tua desgraça, a graça de Deus pode te alcançar, transformar a tua vida e mostrar que Ele é a solução de todas as coisas. Jesus é a solução, Jesus é a nossa alegria e a nossa esperança. Apesar das dificuldades nessa terra, estávamos perdidos, mas Ele veio. Estávamos no mundo, mas Ele veio. Estávamos aí, Satanás estava querendo pegar, mas Ele veio, morreu e ressuscitou.
E da mesma forma como você viu subir, ele vai voltar. Então eu termino com Lucas capítulo 1, versículo 46. Não poderia terminar esta primeira mensagem sem oferecer a Deus louvores e glórias. Quem ama louvar a Jesus aí, amado? Então diga obrigado, Jesus, eu te louvo, eu te adoro, eu te bendigo. Te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. Tu és maravilhoso, tu és lindo, tu és Salvador, tu és a rocha da nossa salvação. Jesus, obrigado pela tua obra, obrigado pela tua redenção, pelo teu sangue derramado, obrigado pelo teu poder, pelo Espírito Santo que em nós habita. Obrigado porque nós não estamos mais perdidos, nós temos significado, nós estamos a caminho da nova Jerusalém e sabemos que Jesus voltará. Louvado seja o Senhor. Terminamos com Lucas 1,46, diz a palavra: então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Versículo 47, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Às vezes nós cantamos corinho e nem sabemos de onde veio, veio daqui. Olha, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, Kadosh Hashem Adonai. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Quem teme ao Senhor Jesus e o ama, amém. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua diga aí, misericórdia, misericórdia. Amados, todos somos carentes de misericórdia. Quem recebe essa misericórdia aí na sua vida, amado? E aí ele diz no versículo 55, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Então, amado, ele te alcançou, ele te salvou, ele te redimiu, e ele é digno de todo louvor e de toda glória. Assim seja, assim diz o Senhor. Vamos dar uma linda salva de palmas a Deus. Amado, eu termino aqui declarando que esse prefácio de Lucas é uma promessa da fé cristã, é uma certeza da fé cristã, e é um convite para que você construa a tua casa sobre a rocha. Vamos seguir uma jornada longa pela frente, tijolo a tijolo, um grande curso de arquitetura e engenharia espiritual, levantando casas sólidas em nome de Jesus. Pai, obrigado por esta manhã maravilhosa. Voltaremos para os nossos lares em perfeita paz e vitória. Deus, que a obra do Espírito Santo Consolador esteja sobre a família da irmã Ana, cujo primo partiu para o seio de Abraão. Que a palavra desta manhã possa fazer diferença na sua vida, na sua família, em todos os corações enlutados pela certeza da obra redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que cada um de nós, Pai, aqueles que não puderam vir hoje à igreja por razões de força maior, doenças, enfermidades, possam estar agora sendo também fortalecidos e consolados, porque o Espírito do Senhor está sobre nós, apregoando libertação e salvação, força aos oprimidos. E cada ovelha presente neste santuário, ó Pai, que este evangelho venha com força e poder a cada coração, reacendendo chamas
poderosas, das bases sólidas da nossa fé, da investigação acurada do Evangelho de Lucas, que mostra a obra daquele que veio nos salvar e nos resgatar, porque estávamos perdidos, mas Ele nos salvou. Assim, obrigado, Deus, por esta manhã tão maravilhosa, e que os teus anjos acampem-se ao nosso redor, e tenhamos uma semana maravilhosa, livres de todo mal, em nome de Jesus. E que a graça de Deus, o amor do Pai, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo se manifestem nesta manhã, neste primeiro dia da série do Evangelho de Jesus segundo Lucas, e para todo sempre. E o povo de Deus diga: amém. Amém.